A primeira história se chama Eu Sou o Babaca por me recusar a levar meu pai e minha madrasta. Eu, um homem de 32 anos, sempre tive um relacionamento ruim com minha família. Meu pai sempre demonstrou favoritismo extremo pelo meu meio-irmão, me tratando de maneira diferente. Sempre esperavam que eu sacrificasse meu tempo, meus planos e até minha saúde para fazer o meio-irmão feliz. Em resumo, meu meio-irmão sempre foi o filho de ouro. Eu até doei um rim para ele quando estava em diálise, pois meu pai e minha madrasta estavam muito preocupados. Todos esperavam que eu ajudasse. No entanto, depois que doei o rim, meu pai decidiu que eu não era bom para a saúde do meu irmão e me expulsou de casa para que eles pudessem se concentrar no bem-estar dele. Morei com um amigo por um tempo e trabalhei em vários empregos, sem conseguir ir à faculdade porque estava sempre ocupado ajudando meu irmão. Enquanto meu meio-irmão foi para a faculdade e conseguiu seu próprio lugar, eu fiquei sabendo da minha família por amigos e vizinhos. Agora moro sozinho e lido com várias condições médicas, como anemia, que afetam meu trabalho. Mesmo assim, continuo fazendo o possível para equilibrar tudo. Na semana passada, meu pai entrou em contato querendo se encontrar. Eu aceitei, sem saber exatamente por quê. Ele explicou que não consegue mais pagar a hipoteca por estar sem trabalhar e gastando muito com remédios e dívidas. Ele disse que a noiva do meu meio-irmão se recusou a recebê-los e perguntou se eu os deixaria morar comigo até resolverem a situação. Fiquei em choque e sem saber o que responder. Lembrei de tudo o que passei e das razões pelas quais estou nessa situação, lutando fisicamente e emocionalmente, trabalhando demais, lidando com estresse e raiva pelo jeito como fui tratado. Disse ao meu pai que não poderia levá-los. Quando ele começou a falar sobre o que minha mãe gostaria e como eu deveria ajudar, me recusei a discutir mais. Agora, ele está dizendo que estou tentando me vingar porque fui obrigado a ajudar meu irmão no passado e que qualquer outro irmão faria o mesmo. O que mais me surpreendeu foi quando meu pai começou a chorar. Ele raramente chorava antes, sempre agindo duramente e se recusando a pedir ajuda. Mas ele falou da dor que meu meio-irmão lhe causou, claramente não esperando ser tratado assim depois de tudo o que fez por ele. Agora para os principais comentários. Não, ele te expulsou, então não pode mais pedir para você ser a solução. Seu meio-irmão é quem deveria estar lidando com isso, já que eles já tiraram muito de você. Sim, e pior ainda, eles te expulsaram depois de você doar um rim. Não se surpreenda quando ninguém mais quiser ajudar. Você já doou um rim para uma família que te tratou mal. Não doe mais nada a eles. Além disso, ele tentou te manipular emocionalmente, falando sobre sua mãe e dizendo que seu irmão não faria isso, então você deveria fazer. Você já fez muito sem receber nada em troca. Agora, não perca mais tempo com eles. A segunda história se chama Eu Sou o Babaca por proibir meu irmão e sua esposa de entrarem na minha propriedade. 3 meses atrás, minha esposa e eu compramos a propriedade dos meus pais. Há 2 casas, uma onde eles moravam e outra menor, que costumavam alugar. Quando compramos, nos mudamos para a casa maior e meus pais foram para a menor. As casas ficam distantes da estrada e a entrada da garagem passa primeiro pela nossa casa e depois pela casa dos meus pais, que fica mais ao fundo. O problema é que algumas pessoas, inclusive meus irmãos, gostam de acelerar pela entrada, que é sinuosa e cercada por pinheiros, o que limita a visibilidade. Nosso medo é que alguém possa atropelar nossos filhos andando de bicicleta ou causar um acidente. Colocamos uma placa de aviso, o que funcionou com quase todos, exceto com 2 dos meus irmãos e uma das minhas cunhadas. Então resolvi instalar um redutor de velocidade. Isso funcionou, mas meus irmãos e minha cunhada ficaram furiosos. No mês passado, eu estava lá fora e vi meu irmão e minha cunhada saindo da casa dos meus pais. Aparentemente, eles não me viram. Meus filhos tinham alguns brinquedos no quintal, e minha cunhada, que estava dirigindo, entrou no quintal e atropelou os brinquedos, quebrando-os. Eles começaram a rir muito. Eles voltaram para a garagem e foi quando me notaram. Mandei uma mensagem para meu irmão e ele admitiu que fizeram isso porque estavam chateados com o redutor de velocidade. Acabei proibindo-os de entrar na minha propriedade. Minha mãe me perguntou outro dia se eu repensaria nossa decisão, porque ela sente falta dos netos vindo. Então, liguei para meu irmão e disse que ele poderia voltar na propriedade, mas teria que estacionar na estrada e caminhar até lá. Ele recusou, muito bravo.
Minha mãe quer que eu o deixe dirigir até aqui, mas eu realmente não confio nele ou na minha cunhada. Ao mesmo tempo, me sinto mal porque meus pais também estão sendo punidos. Então estou sendo babaca nessa situação? Agora, os principais comentários. Não, você não é o babaca. Eles pagaram pelos brinquedos que destruíram. Mantenha sua posição firme. Eu disse ao meu irmão que eles precisavam pagar pelos brinquedos e ele respondeu: leve-me ao tribunal então. Não, você não é o babaca. Essa é uma situação potencialmente perigosa, da qual seu irmão e cunhada estavam cientes. Eles escolheram ignorar. Você tomou várias medidas antes de bani-los da propriedade. Além disso, que tipo de pessoa mesquinha e cruel passa por cima dos brinquedos das crianças de propósito? Para sua segurança, eu sugeriria instalar câmeras perto da estrada, caso decida permitir que eles visitem, para registrar se eles fizerem algo parecido. Você não é o babaca. Eles estão agindo de forma perigosa. E no fim das contas, você precisa proteger sua família e sua propriedade. Algum motivo para seus pais não poderem vê-los em outro lugar? Meus pais já foram à casa deles algumas vezes para cuidar das crianças. Mas minha cunhada aparentemente não gosta de visitas, exceto de sua própria família e amigos. Então meus pais não conseguem ver os netos com tanta frequência. Agora, vamos à próxima história. Eu sou a babaca por me recusar a acomodar a irmã do meu marido e sua família e fazer refeições separadas para eles. O filho mais novo da irmã do meu marido foi diagnosticado com câncer logo após o nascimento. Ela e o marido passaram 2 anos lutando por ele e pela saúde dele. Então chegou a Covid, e o que já era uma situação muito difícil financeiramente e emocionalmente piorou ainda mais. Em setembro, eles foram forçados a deixar sua casa por causa de um problema de mofo, que pode ter começado há algum tempo, mas passou despercebido devido à situação difícil dos últimos anos. O escritório do marido dela foi fechado, e todos os funcionários foram obrigados a se mudar para nossa cidade, a 3 horas de onde moravam, ou encontrar outro emprego, o que não parecia seguro para eles, dadas as circunstâncias familiares. Meu marido e eu discutimos e concordamos em deixá-los morar conosco até depois do Natal, quando esperávamos que o problema do mofo fosse resolvido e eles pudessem começar a vender a casa e procurar outra. Vou começar dizendo que eles pagam por algumas compras e ajudam nas contas, mas não muito, devido à situação financeira. O problema começou 2 semanas depois que eles se mudaram. Nós 4 combinamos que eu faria o jantar e cada um cuidaria do próprio almoço. Mas a irmã do meu marido e seus filhos mais velhos começaram a reclamar do jantar, pedindo outra coisa, e esperavam que eu preparasse para eles. Chegou ao ponto de, na outra noite, a irmã do meu marido me pedir para fazer lasanha para eles na frente das crianças. Nossos maridos estavam no trabalho e os filhos dela começaram a exigir o prato. Até que perdi a paciência e disse a ela que se ela não queria comer o que eu fiz, o mínimo que poderia fazer era preparar ela mesma. Afinal, não é fácil cozinhar para 9 pessoas, e ter 3 rejeitando a comida de cara e de maneira grosseira esperando que eu cozinhe algo especial para elas é demais. Isso piora porque as crianças têm feito muito barulho sobre o jantar, e ela não diz nada. Mesmo ela expressa seus desejos, mas normalmente de forma mais educada, e nunca pressionou isso na frente das crianças antes. Tenho me sentido um pouco culpada porque sei que eles estão passando por muita coisa e talvez eu devesse ter agido com mais paciência. Não é sempre que consigo coordenar o que eles querem para o jantar e muitas vezes não temos os ingredientes para fazer o que eles pedem. Já estou comprando mais mantimentos e cozinhando mais do que antes. Estou tentando ser compreensiva, mas me preocupo em estar sendo injusta. As coisas têm ficado tensas desde então. As reclamações não pararam. Eu sou a babaca. Aqui vai uma atualização, mais ou menos. Então, meu marido e o marido da irmã dele estão bravos com minha cunhada. Ela não quer ajudar na cozinha e acha injusto esperar que saibam o que vão querer comer com dias ou semanas de antecedência. O marido dela prometeu que os filhos se comportariam melhor no futuro, mas minha cunhada não acha que eles foram rudes. Ela disse que eu fui rude por não fazer o que eles pedem, considerando que são hóspedes em nossa casa e estão passando por um momento difícil. Não sei o que vamos fazer, mas pelo menos sei onde estou nessa história. Agora, os principais comentários. Não, você não é o babaca. Eles podem cozinhar para si mesmos. Na minha casa, quando éramos crianças, tínhamos uma regra.
Se não gostássemos do jantar, podíamos fazer um sanduíche de pasta de amendoim com geleia ou não comer nada. Essas deveriam ser as opções. Você não é o babaca. Eles estão sendo mal educados. Vocês precisam de um novo sistema. Ou cada um faz seu próprio jantar, ou sua cunhada faz o jantar para todos, ou vocês se revezam, ou planejam as refeições juntos. Simples. Mas seu marido precisa ter uma conversa com a irmã sobre como a família dela deve se comportar enquanto estão na sua casa. Informação. Sua cunhada não poderia preparar o jantar para todos vocês se os filhos dela sempre querem algo diferente? Talvez se ela cozinhasse para todos, isso resolveria o problema. Será que ela está sobrecarregada por cuidar da criança que foi diagnosticada com câncer? Quem decide o que será feito para o jantar? Eu ajudaria se ela cozinhasse para eles. Normalmente sou eu que decido. Pergunto o que eles precisam que eu compre no mercado e pego a lista deles. Mas geralmente quando começo a preparar o jantar, estou sozinha e acabo fazendo tudo. Agora a última história. Eu sou a babaca por dizer à minha irmã e aos meus pais que ela nunca poderá morar comigo. Para começar, eu com 26 anos, nunca tive um bom relacionamento com minha irmã, que tem 32 anos. Ela nunca gostou de ter um irmão mais novo e nunca teve interesse em mim. Ela se mudou quando tinha 18 anos e parou de ter contato comigo, chegando a esfregar na minha cara que nunca quis me conhecer. Aparecendo no Natal na casa dos nossos avós e trazendo presentes para nossos primos, mas não para mim. E aparecendo nos aniversários deles, mas não no meu. A última vez que tive esperança de que pudéssemos ter um relacionamento foi na festa de primeiro aniversário do nosso primo mais novo, quando eu tinha 15 anos. Ela trouxe as amigas e riu de mim quando tentei falar com ela na festa. A partir daquele dia, decidi que se ela não queria ser minha irmã, eu precisaria aceitar e seguir em frente. Ela se casou quando eu tinha 17 anos e disse aos nossos pais que eu não era bem-vinda no casamento. Nossos pais tentaram fazê-la mudar de ideia, mas ela se recusou. Achei que naquele momento nossos pais perceberam que não havia chance de sermos amigas ou uma família de verdade. E agora eles esperam que eu ajude. Ela se divorciou do marido há 4 anos. Ele a deixou com muitas dívidas e depois sumiu. Eles têm um filho de 7 anos. Ela perdeu o emprego recentemente, conseguiu outro na minha cidade, mas o aluguel que planejava pagar não deu certo e ela me pediu para ficar comigo. Eu disse não. Ela foi até nossos pais e os 3 começaram a me pressionar. Quando continuei firme na minha decisão, eles pagaram um hotel para ela por um tempo. Ela não conseguiu outro lugar e aparentemente perdeu o emprego porque não tinha um endereço fixo. Todos estão dizendo que eu virei as costas para ela e que família deve ajudar a família. Fiquei realmente frustrada, especialmente com meus pais. Ela nunca quis nada comigo. Ela fez questão de ferir meus sentimentos e deixar claro que eu não era nada para ela. Agora, devo ajudá-la só porque ela é uma mãe solteira em dificuldade? Depois de tudo o que aconteceu, sem nenhum pedido de desculpas ou sinal de que ela mudou? Onde entra a minha culpa nessa história? Ela tem uma filha e me sinto mal pela menina, mas sua filha é uma estranha para mim. Eu nunca fiz parte da vida dela e nem sei se ela sabe quem eu sou. Mesmo assim, é uma criança, e como mãe, agora me pergunto se estou sendo uma idiota, como todos parecem acreditar. Eu sou a babaca? Agora os principais comentários. Você não é a babaca. É uma situação triste para a filha, mas é o karma que sua irmã merece pela forma como tratou você. Você não tem obrigação nenhuma de acolhê-la. Ela nunca te tratou como família, então por que você deveria? Seus pais podem acolhê-la se ela estiver tão desesperada. Honestamente, mudar para ficar perto deles seria a melhor opção, pois ela teria a ajuda que precisa. Você não é a babaca. Ela deixou claro que você não é bem-vinda na vida dela. Agora você está retribuindo o favor. Ela nem queria você no casamento e provavelmente se recusou a convidá-la para aniversários ou feriados na casa dela também. Não é uma pessoa ruim. Ela nunca quis ter um relacionamento com você. Então agora ela colhe o que plantou. Pense no que vai dizer em no máximo 3 frases e repita isso sempre. De jeito nenhum você deve prolongar a conversa. Não deixe que eles te desgastem. Não justifique, discuta, defenda ou explique. Sim, ela nunca me convidou para nada e até rejeitou o convite dos meus pais para minha formatura do ensino médio. Não tivemos nenhum contato durante anos e agora ela aparece porque precisa de ajuda. Não é como se ela tivesse tentado pedir desculpas ou algo assim primeiro.
Ela foi direto ao ponto e pediu ajuda. Ela passou a vida toda te excluindo. Não dá para usar o argumento de que família deve ajudar depois de te tratar assim. Você nem foi convidado para o casamento dela. Então eu diria que na prática, você realmente não é da família dela. Vocês podem ser parentes de sangue, mas não são uma verdadeira família. Se for para reconstruir essa relação, tem que começar com um pedido de desculpa sincero. Isso não aconteceu. Ela não está arrependida do jeito que te tratou. Eu entendo que a situação dela é difícil e você está preocupado com a criança, mas foi sua irmã quem causou isso. Você não é o culpado. Se seus pais continuarem te pressionando, diga a eles para acolhê-la. Agora que ela perdeu o emprego, não há razão para ficar na sua cidade. E é isso para o vídeo de hoje, pessoal. Como sempre, deixem um comentário, cliquem em curtir e se inscrevam no canal. E se vocês quiserem mais desse tipo de conteúdo, ativem as notificações para não perderem os próximos vídeos. Nos vemos no próximo. Fiquem seguros!